Oi, gente! Hoje é 29 de janeiro de 2026 e olha, essa não é uma data qualquer. É o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. Um dia muito importante. Para celebrar, para a gente refletir. Exato. E para continuar a luta, sempre. Para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou num artigo que traça o perfil de uma figura que foi, assim, uma rocha fundamental na construção dessa história. Uma pioneira. Totalmente, uma mulher cujo trabalho ecoa com uma força impressionante até hoje. Vamos falar de Janaína Dutra? Uma figura incrível. A nossa missão aqui é entender não só porque ela é conhecida como a primeira advogada travesti do Brasil, mas como essa conquista foi só o começo de tudo, né, Sam? Exatamente. Porque o que esse material que a gente leu mostra é que o título de primeira claro, é impactante. Mas a história de verdade está no que ela fez com esse título. Não foi só um troféu. De jeito nenhum. Não foi um troféu para pendurar na parede. Foi tipo uma chave que ela usou para abrir portas que estavam trancadas há séculos. A história dela é sobre transformar uma conquista pessoal numa ferramenta de luta coletiva. E é essa estratégia, essa visão que a gente vai explorar. É isso aí. Ótimo. Então vamos do começo. O artigo nos leva lá para Canindé, no sertão do Ceará. Dia 30 de novembro de 1960. Foi quando Janaína nasceu. E a vida dela já começa com um desafio enorme, né? Gigante. Logo na adolescência, aos 14 anos, quando a família descobre sobre a sexualidade dela, ela começa a enfrentar uma homofobia muito, muito pesada no convívio social. Um momento que, para muita gente, infelizmente, é de ruptura total. E esse é o primeiro ponto que o artigo destaca como, assim, fundamental na trajetória dela. Porque, apesar da dificuldade inicial, do preconceito da vizinhança, a família dela, com o tempo, a acolheu. Acolheu. Esse apoio, sabe? Mesmo que tenha sido construído aos poucos, foi a base de tudo. No mundo que te expulsa, ter um porto seguro em casa, poxa, muda completamente o jogo. Muda tudo. E tem uma frase dela que o artigo resgata, que é a essência disso. Ela dizia: família é a base de tudo. Uma boa relação familiar te dá coragem para enfrentar a sociedade. Que frase forte. Nossa, eu fico aqui pensando na força que isso deve ter dado a ela. Em vez de gastar toda a energia só para sobreviver ao abandono, ela pôde usar essa energia para sonhar, para construir. Sem dúvida. Esse apoio foi o alicerce emocional e, quem sabe, até financeiro, que permitiu os passos seguintes dela. E que passos, hein? Que passos! Aos 17 anos, ela se muda para a capital, para Fortaleza. Em busca de independência. E é lá que ela assume publicamente a identidade dela como travesti, com um orgulho que, marcaria toda a vida dela. E é em Fortaleza que ela entra na universidade. E não em qualquer curso. Ela foi cursar Direito na Unifor. E aqui, peraí, a gente precisa parar um pouco. Sim. Estamos falando do final dos anos 70, comecinho dos 80. Tenta imaginar o que era ser uma mulher travesti, nordestina, numa faculdade de Direito naquela época. Eu fico tentando imaginar, o artigo não entra em tantos detalhes do dia a dia, mas o ambiente devia ser de uma hostilidade, assim, absurda. Absurda, era um ato de coragem diário. O curso de Direito, por natureza, sempre foi um espaço muito tradicional, né? Muito. Conservador, dominado por uma elite. A simples presença de Janaína ali era uma quebra de todos os paradigmas. Cada dia na sala de aula era uma afirmação política. E o fato dela não só ter entrado, mas ter ficado e concluído o curso, nos leva ao grande marco da história dela. É o grande momento. Em 1986, ela se forma. E com o diploma na mão, ela vai até a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e consegue a carteira profissional dela. Janaína Dutra se torna oficialmente a primeira advogada travesti do Brasil a ser reconhecida pela OAB. Uau! Para muita gente, isso já seria o auge da carreira, sabe? O objetivo final. Mas pelo que o artigo sugere, para ela foi bem diferente, não foi? Foi o completo oposto. E essa é a grande virada na história dela, o ponto que define todo o legado. A carteira da OAB não era um diploma para emoldurar. O artigo nos mostra que ela enxergou aquele documento como uma arma. Uma ferramenta. Uma ferramenta, exato. Era a legitimação que ela precisava
para entrar nos espaços de poder e brigar de igual para igual num sistema que nem sequer a reconhecia como humana. Era a armadura dela. E com essa armadura na mão, ela não perdeu tempo. A militância dela parece que explode a partir daí. O artigo detalha que já em 1989, só 3 anos depois de se formar, ela cofundou o Grupo de Resistência Asa Branca, o GRB. E o nome já diz tudo, né? Era um grupo de resistência mesmo. Totalmente. Sim, e é importante a gente entender o que significava resistência naquele contexto. O GRB, como o artigo aponta, nascia para lutar contra a violência policial que era, assim, sistemática e brutal contra travestis. E contra toda a comunidade LGBTQIA+. Exato. E também para oferecer o mínimo de amparo jurídico para quem não tinha quem recorrer. Ela estava usando o conhecimento legal dela para defender a comunidade na linha de frente. Ou seja, ela não foi ser advogada numa grande firma, num escritório chique. Ela montou a própria trincheira. A própria trincheira, perfeito. E esse parece ser um padrão na vida dela. Ela não agia sozinha. Logo depois, ela se junta a outra figura importante, a Tina Rodrigues, e funda a Associação das Travestis do Ceará, a ATRAC. E o que é fascinante aqui é que a gente começa a ver o pensamento estratégico dela em ação. Ela percebeu que a luta não podia ser só reativa, sabe? Só apagando incêndios. Tinha que ser proativa. Era preciso construir instituições. A ATRAC já era um passo além do GRAB. Era sobre organizar politicamente as travestis do Ceará, criar uma voz coletiva, pensar em políticas públicas, e ela não parou no Estado. Foi mais longe. Bem mais longe. A atuação dela cresceu até ela se tornar presidenta da Articulação Nacional das Travestis, a ANTRA. Isso é incrível, ela estava construindo em todas as esferas. O grupo de resistência na rua, a associação no Estado e a articulação em nível nacional. Ela entendia de poder. Muito. E ela usou esse poder para conseguir coisas muito concretas. O artigo fala de uma lei municipal em Fortaleza, não é? Exatamente. E esse é um exemplo perfeito de como ela traduzia a militância em política real. Ela foi uma das articuladoras da Lei Municipal 8.211 de 1998. E o que essa lei fazia? Ela pune a discriminação por orientação sexual em estabelecimentos comerciais de Fortaleza. Isso pode parecer pouco hoje, mas em 98 foi uma vitória gigantesca. Era o poder público dizendo pela primeira vez em lei que a dignidade daquela população importava. E na prática, o artigo dá alguma pista do impacto real dessa lei no dia a dia das pessoas lá? O texto não detalha casos específicos, mas o impacto simbólico e prático é inegável. A lei deu uma ferramenta para as pessoas poderem denunciar. Antes, se você fosse expulsa de um restaurante por ser quem você é, não havia o que fazer. Ficava por isso mesmo. Exato. Depois da lei, passou a existir um mecanismo. Isso muda a relação de poder. E ela replicou essa mesma lógica no cenário nacional. É a parte que ela começa a dialogar com o governo federal, certo? Com o Ministério da Saúde. Sim, e isso é outro feito monumental. Nos anos 90, no auge da crise da AIDS, o Ministério da Saúde era um ambiente fechado, técnico. O artigo destaca que a Janaína foi uma das primeiras ativistas travestis a conseguir sentar na mesa de negociação com eles. Ela não estava do lado de fora com o megafone. Não, ela estava lá dentro, argumentando, exigindo e, o mais importante, propondo. E propondo coisas muito específicas, a fonte menciona que ela foi pioneira na criação da primeira campanha de prevenção à AIDS voltada especificamente para travestis. Isso. Por que isso era tão revolucionário? As campanhas gerais não bastavam? Não bastavam de jeito nenhum, porque eram invisíveis para essa população. As campanhas falavam para casais heterossexuais, para homens gays, mas ignoravam completamente a realidade das travestis. Que viviam uma vulnerabilidade imensa, né? Imensa, muitas vezes ligada à prostituição. Janaína chegou lá e disse, olha, vocês precisam falar a nossa língua, entender a nossa vida se quiserem que a prevenção funcione. Ela forçou o Estado a reconhecer a existência e as especificidades da sua comunidade. Que mulher! Foi um trabalho de uma sofisticação política enorme e que culminou com a participação dela na construção de um dos programas mais importantes da época, o Brasil Sem Homofobia. É uma vida de construção em ritmo acelerado. E é muito impactante pensar que tudo isso aconteceu numa vida tão curta.
Muito curta. O artigo nos conta que Janaína faleceu muito jovem, aos 43 anos, em 8 de fevereiro de 2004, por causa de um câncer de pulmão. Mas a força dela, mesmo diante do fim, é algo que o texto traz uma citação dela que é de arrepiar. É um trecho muito poderoso mesmo, registrado numa tese acadêmica, mostra a consciência que ela tinha do próprio legado. Ela disse: "A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi." Nossa, Que palavras, né? Mesmo no fim, a mensagem dela é de continuidade, de não deixar a luta parar. É de uma força impressionante. totalmente. É a mentalidade de quem sabe que construiu algo que vai muito além da própria vida. Ela não estava se despedindo, estava passando o bastão. Exato. E o reconhecimento que veio depois só confirma o tamanho do impacto que ela causou. Com certeza. Sim, as homenagens foram muitas, o artigo cita algumas. Logo após a morte dela, a também travesti Claudia Wonder escreveu um texto marcante chamado "Morre um ícone, fica o exemplo". Em 2010, fizeram um documentário de Anaíma Dutra, Uma Dama de Ferro. E teve o Google também? Teve o Google. Mais recentemente, em 2021, o Google dedicou um doodle a ela no dia do seu aniversário de 61 anos, apresentando a história dela para o mundo todo. E tem um detalhe interessante que o artigo traz sobre essas homenagens. No texto da Claudia Wonder, ela menciona uma análise do antropólogo Luiz Motti, que é uma grande referência, né? Uma referência enorme. E o Motti apontou que a luta da Janaína tinha duas preocupações centrais, quase obsessões. A primeira era a necessidade de profissionalização das travestis, de tirá-las da dependência da prostituição. Quer dizer, a cabeça dela estava em outro lugar. Ela já enxergava o problema de uma forma muito mais ampla, na raiz econômica da exclusão. Exatamente. E a segunda preocupação, segundo Motti, era o preconceito sistemático sofrido por parte da Igreja Católica, que criava justificativa moral, ideológica para essa mesma exclusão. Ela atacava as duas frentes. As duas frentes, a econômica e a ideológica. E se todas essas homenagens, o filme e o doodle, são importantes para a memória, o legado dela se tornou algo ainda mais concreto, sabe? Peraí, como assim? Todo esse legado, isso se transformou em algo físico, algo que funciona até hoje? O artigo fala sobre isso. Fala, e esse é talvez o ponto mais bonito e importante do legado dela. Existe o Centro de Referência Janaína Dutra em Fortaleza. Uau! O nome dela hoje batiza um órgão da prefeitura dedicado a acolher a população LGBTIQA+, em situação de vulnerabilidade. Nossa, então é a continuação direta do trabalho dela. E o que esse centro faz, na prática? É como se tudo aquilo que ela sonhou e batalhou para construir virasse um lugar de verdade, com porta, endereço e gente trabalhando para ajudar. O artigo detalha que o centro oferece atendimento jurídico, psicológico e social, tudo gratuito. Que incrível. Ele promove campanhas, dá suporte. Imagina uma pessoa trans sendo expulsa de casa hoje, em Fortaleza. Ela tem um lugar com o nome da Janaína Dutra para ir e pedir ajuda. É a luta dela acontecendo na prática, todo dia. Todo santo dia. O texto até informa o endereço, na rua Guilherme Rocha, e menciona que esse ecossistema de apoio cresceu. Hoje conta até com uma delegacia especializada. Depois de olhar para toda essa trajetória, desde a formatura até a criação de um centro de referência com o nome dela, qual é a grande foto que a gente tira da Janaína Dutra? A grande foto é a de uma mulher que entendeu que uma conquista individual, por mais histórica que seja, só tem valor de verdade quando é usada para impulsionar a coletividade. Boa. Ser a primeira advogada travesti foi o que a colocou no mapa, mas o que a tornou um ícone foi o que ela construiu a partir daí. Ela foi pioneira, sim, mas foi principalmente uma arquiteta de movimentos, uma estrategista e uma construtora de esperança. Uma síntese perfeita. E neste dia da visibilidade trans, lembrar da história dela é entender que representatividade não é só sobre ver alguém como você em um lugar de destaque. É muito mais do que isso. Janaína nos mostra que a representatividade é uma ferramenta. É a chance de usar essa posição para mudar leis, para negociar com o poder, para criar redes de apoio que salvam vidas de verdade. O importante não é só chegar lá. É o que você faz depois que chega. O legado dela é a prova viva disso. Um exemplo que continua absolutamente fundamental. E isso talvez nos deixe com uma provocação final para refletir.
O artigo nos lembrou que o antropólogo Luiz Motti destacou a ênfase que Janaína dava à necessidade de profissionalização das travestis. Sim, a raiz econômica do problema. Exato. Ela já enxergava há mais de 20 anos que sem autonomia financeira, sem acesso a empregos dignos, a cidadania plena seria sempre uma miragem. Isso nos leva a uma questão urgente. Décadas depois da luta de Janaína, como o debate sobre inclusão econômica, sobre o acesso ao mercado de trabalho formal, continua sendo um pilar central e talvez às vezes subestimado na luta mais ampla por direitos e dignidade para a comunidade trans e travesti hoje no Brasil.